Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de novo e o assunto de hoje é muito legal, muito alegre. Você se lembra do dia 29 de junho de 2015? Pois bem, para mim foi um dia inesquecível. Veja aí. Quanto sangue não teve que ser derramado nessa avenida, nessa conquista, né? Muita emoção! E a invasão das bicicletas. Isso aí, foi o dia que a ciclovia da Avenida Paulista foi inaugurada, com grande festa, e desde este dia nós temos a Paulista aberta aos domingos e feriados. E é um marco na história do resgate do espaço urbano para as pessoas aqui na cidade de São Paulo. E tudo que ocorre aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe, reverbera pelo Brasil todo. Aqui do meu lado eu tenho o JP Amaral, que acaba de lançar uma pesquisa a respeito justamente dos benefícios, dos impactos que a Paulista Aberta acarretou desde então. JP? E aí? Super muito obrigada por você ter aceitado esse convite nessa madrugada aqui da semana. Estamos aí no bairro, estamos aí para mostrar como a Paulista Aberta foi uma campanha muito importante para São Paulo e para o Brasil como marco também, né? E a pesquisa que a gente fez de avaliação de impacto foi para mostrar isso. E se puder contar, esse dia 29 de junho foi muito marcante para mim, porque eu vim aí pelo menos desde 2008, 2007 fazendo cicloativismo. E meu grande sonho desde então, principalmente com a morte da Márcia Prado na Avenida Paulista mesmo, sonhando com a ciclovia na Avenida Paulista. E foi 29 de junho de 2015, o dia que eu fui morar em outro país, para um programa, uma bolsa que eu fiz, e foi o dia que eu entreguei minha bicicleta, doei minha bicicleta para uma pessoa lá que não tinha uma bike, na Paulista Aberta, na ciclovia, e falei, pronto, posso sair de São Paulo que meu primeiro trabalho está feito aqui. Incrível que a Paulista Aberta, que a gente hoje entende como um enorme benefício para a cidade como um todo, teve que resistir vários atentados do Ministério Público, né? Mas esse é um outro assunto. Só para a gente ficar sintonizado que nem sempre o Ministério Público mira e promove o que é público. Bom, vamos falar dessa pesquisa? Acho que o primeiro ponto para falar, essa pesquisa foi para justamente a gente entender algo que a gente não tem como processo comum no Brasil, que é fazer um planejamento e uma avaliação de impacto de uma política pública. E para isso você precisaria ter visto antes de implementar o programa, para entender qual é o cenário antes, qual é o marco zero que a gente fala, e depois como é depois. A gente fez essa pesquisa 4 anos depois do programa ser implementado, então a gente não tinha esse recorde, a gente não tinha essa série histórica. Então, a pesquisa tinha esse objetivo de justamente tentar fazer uma avaliação de impacto inovadora, numa metodologia inovadora, em que a gente pudesse realmente entender quais são os benefícios, o que foi o impacto que a Paulista Aberta trouxe depois desses 4 anos. Aí, para a gente olhar essa avaliação de impacto, a gente dividiu em 4 dimensões, que é o que a gente chama de dimensões que poderiam expressar a vitalidade urbana, que seria o quê? A gente entender a avaliação de impacto da Paulista Aberta no aspecto da dimensão urbana, principalmente mobilidade e uso do solo, como que mudou a forma como as pessoas se deslocam e como que o espaço da Paulista Aberta foi estruturado, né? Novas praças ou não, fachadas ativas, calçadas mais largas ou não, e por aí vai. Segundo, a dimensão ambiental, principalmente olhando para a poluição do ar e sonora. Terceira dimensão, a social, que é quanto que as pessoas começaram a praticar atividade de lazer, atividade física, atividades culturais por causa da Paulista Aberta. E, muito importante, a dimensão econômica, que é também um lugar onde a gente viu muitas discussões sendo a respeito de uma crise econômica por causa da Paulista Aberta, eventual crise econômica. Então a gente quis olhar para essa dimensão com muita força, com muita vontade, né? As críticas diziam que no domingo, onde a Paulista estava totalmente com o comércio fechado, ela apinhada de gente faria mal para os negócios. Olha a lógica, a lógica de quem é contra as pessoas resgatarem o espaço público, né? É muito medo de gente. E eu acho que tem um aspecto aí da questão econômica que é entender principalmente o que essa atração de gente traz, né? O que essas novas oportunidades. E claro que o comércio tem que ir se adaptando. Então hoje você tem exemplos lá de estacionamentos que adaptaram para ter food trucks. Né? Ou seja, você vai na Rua Augusta, por exemplo, que acabou se alastrando a Paulista Aberta para quase uma Rua Augusta aberta, que eu gostaria de ver um dia, vários estacionamentos de domingo abrindo para uma grande feira de artesanatos, de food trucks, de comidas e por aí vai. Então essa adaptação acaba sendo necessária. Vamos aos resultados. Legal, acho que o primeiro resultado
você abre as ruas para as pessoas, o que acontece? Vêm pessoas. E aí a gente contabilizou apenas em 5 minutos, a cada 5 minutos passam 950 pedestres e 70 ciclistas. Isso num dia? Principalmente a gente fez essa contagem em 4 dias, onde estavam dias nublados, ainda não era o pico do verão, então era setembro, outubro, né? Então, com certeza, pode ser muito maior quando você vê períodos de dezembro, janeiro, períodos de férias, né? Aí, você falando sobre o uso desse espaço. Então, 70% dos frequentadores e 40% mais ou menos moradores passaram a usar mais espaços públicos a partir da Paulista Aberta. Então você começa a olhar um efeito que não é só a Paulista Aberta no domingo, elas indo para lá, mas elas se aproveitando ou se ocupando mais os espaços públicos da cidade no geral, não só apenas a Paulista Aberta. Então esse é um dos efeitos que a gente viu em várias medidas. Segundo, que é o mesmo dado, é com relação à mobilidade. Por causa da Paulista Aberta, que é de domingo, as pessoas começaram a caminhar mais e a pedalar mais, não só de domingo, mas em dia de semana. Isso é um efeito que a gente viu também na ciclofaixa de lazer, na pesquisa que eles fizeram com os frequentadores da ciclofaixa de lazer. Dando uma resumida, a Paulista Aberta é um gatilho de mudança de comportamento. Ele tem a possibilidade de sair, de pedalar num domingo, de ir para o espaço público no domingo, e ele passa a procurar essa atividade em outros dias da semana, independente ou não de ter a Paulista aberta para ele. E o efeito cascata que a gente tem disso é, obviamente, as pessoas usarem menos carros, né? Então, obviamente, que a partir dela caminhar mais, ela pedalar mais, principalmente para quem está ali na moradia, que tem o recurso, que tem a possibilidade de ter o carro ou dirigir, elas passaram, na verdade, a caminhar e pedalar mais e usar menos o carro. Então, é um efeito muito benéfico para a cidade. Tá escutando? No nosso estúdio tem um canil. Ô! Vem cá, cachorrada! Um dado que foi inverso do que a gente imaginava, mais moradores do que frequentadores passaram a fazer atividade física por causa da Paulista Aberta. Moradores. Moradores. Então, mais de 50% dos moradores passaram a praticar atividade física. Então, a Paulista Aberta ela tem uma dinâmica bem interessante. Se você vai no período da manhã, é mais pessoas correndo, fazendo esporte, pedalando. Você vai no período locais. E são moradores de lá. Né? Então, isso traz um benefício local importante. Por mais que a gente fale e também veja que sempre a aprovação é total, 92% dos frequentadores são a favor da Paulista Aberta e 73% dos moradores são a favor da Paulista Aberta. É o efeito Parque Minhocão, né? Tá lá na frente, não tem carro, tá livre de carro, vamos lá. Vamos ocupar. Então acho que isso é importantíssimo, principalmente para trazer os benefícios que a gente olha muito pouco em políticas de mobilidade, de transporte e políticas como essa, como a Paulista Aberta, que são os benefícios na saúde. A gente ainda não consegue quantificar tão bem, até mesmo economicamente, quanto que isso beneficia a cidade. Vale aqui essa dica. Vocês que são pesquisadores, que estão na academia e publicam em grandes revistas científicas, esses trabalhos eles ficam praticamente confinados a uma gaveta e só em cima de uma intelectualidade muito necessária, mas que não tem efeito nenhum nas políticas públicas. Então, vocês que estão aí desenhando trabalhos de academia, façam depois, deixa guardadinho uma grana para traduzir isso para um português que a gente entenda e traduzir isso numa coisa muito importante que é a monetização. Qual é o retorno benéfico em cima de uma atitude positiva que a tua pesquisa comprova? Isso é fundamental, porque só assim você realmente convence que você está botando um dinheiro e vai ter 10 de volta e investindo numa infraestrutura para as pessoas. Sempre falta esse dado nas pesquisas. Bom, e aí a gente falou da questão econômica ser uma questão que bateu muito, né? Os comerciantes reclamando da Paulista Aberta como poder ser maléfico para os seus negócios. E aí a gente conseguiu... Desculpa, eu só posso rir, meu. Imagina isso, 25 de março falasse lá, agora a gente não pode mais ter pedestre aqui, só vai passar carro. O que os caras vão fazer? Vão falir. Mas tudo bem. Agora, mas é isso, é porque se a gente olhar para mudança de comportamento ou mudança do espaço, isso acaba assustando, né? Começa a vir ambulante, começa a vir outros comércios, feiras de rua. Aí você fala, ixi, isso aí vai competir com o meu negócio. Então, peraí, não, eu quero ter exclusividade aqui. Porém, pasmem, a nossa pesquisa comprovou. Primeiro, acho que o mais importante, as pessoas vão lá principalmente para consumir, né? Mais do que a metade das pessoas que frequentam a Paulista Aberta consomem algo na Paulista Aberta. E aí, pasmem, dessas, 66% consomem em lojas fechadas, em comércios fechados. Então elas não vão lá para ficar só na rua, consumindo ambulante, consumindo a feira, também fazem isso e geralmente é muito de artesanatos, de processos que são produtos mais locais, feitos pelas pessoas. Você tem um contato maior com o produtor, com a pessoa, o artesão que está fazendo. A questão artística é muito interessante olhar na Paulista Aberta, a maioria dos que estão lá tem uma vara de venda de produtos artísticos mesmo, de própria produção.
mas a maioria está ali para consumir em lojas fechadas. Então acho que isso mostra um pouco esse aspecto que as pessoas estão lá para consumir também do... Tem números? Tem números? Então, de aumentos? Aí é o que está. Os comerciantes, 66% dos comerciantes perceberam um aumento nas vendas depois da Paulista aberta. Pensando, né? Um período de crise econômica, um período de crise financeira. E a gente fez, para fins metodológicos, né, dessa pesquisa, a gente fez o que a gente chama de área de controle. Ou seja, assim como a Paulista, a gente pegou uma outra avenida com características próximas, a gente fez todos os dados, até mesmo de que tipo de imóveis, que tipo de proporção moradia, comércio tem, e a Avenida Faria Lima, até mesmo que tem uma ciclovia no meio, foi a mais comparável, porém não é aberta. Então a gente pôde comparar uma com a outra. E a gente percebeu justamente nessa diferença, que na Faria Lima, inclusive, porque a maioria dos comércios não abrem de domingo, mas na Paulista aberta tem um aumento muito maior em comparação com a Faria Lima. Inclusive, muitos deles começaram a abrir mais de domingo, ou passaram a abrir de domingo e passaram a contratar mais pessoas para trabalhar de domingo por causa da Paulista aberta. Então você não tem só resultado para o comércio em si, mas mais empregos também. No aspecto ambiental, tanto a questão da poluição do ar quanto poluição sonora, a gente viu uma série de dificuldades por conta de não ter uma estação de monitoramento de qualidade do ar. A gente usou dados da CETESB, que ela tem uma estação lá perto do cemitério, na Doutor Arnaldo, e se não me engano uma outra que é mais voltada lá para a Rua Vergueiro. Então, como elas estão distantes, elas não conseguem captar totalmente essa poluição direta ou imediata. Então o efeito acaba não sendo tão grande assim. Mas curioso, tem até esse trecho eu acho que a gente pode resgatar. No dia que a Paulista aberta foi inaugurada, eu fiquei até a hora que veio aquele comboio de carros. E a mudança da qualidade de ar foi gritante. Até porque quem veio conduzindo aquele comboio foram carros movidos a diesel da CET. Então, assim, foi um choque cultural e ambiental e emocional muito grande. Porque a gente estava naquela festa, as pessoas, a CET forçando a gente a sair da avenida, o Benico ainda jogando o frescobol em plena avenida, a gente sendo arrastado. E na hora que nós fomos vencidos, né, essa é a verdade, fomos todos para a calçada, apinhada de gente, vem aqueles carros e o fedor de cidade caiu. Quer dizer, isso não é empírico, isso é medição orgânica, um horror aquele cheiro. Então, realmente, vocês podem, acho que vocês devem fazer um pedido específico para o Paulo Saldiva para mostrar os níveis de poluição, como aumentam quando entra aquela manada de carros peidando veneno. E eu acho que outro momento que a gente viveu no Brasil, e em São Paulo especificamente, que pode dizer claramente o efeito que pode ser feito, é as greves dos caminhoneiros, né? No ano passado. Então a gente teve aí uma redução de 50% das emissões de poluentes na cidade, simplesmente por essa greve. Então é mais ou menos isso refletido numa avenida, mas para a cidade inteira, talvez até para o país inteiro, quando foi acontecendo essa greve, né? Poluição sonora foi outro aspecto ambiental que a gente olhou, que foi também uma grande reclamação por causa dos shows, das músicas que acontecem e tudo mais. Porém, Isso é fato, hein? Isso é fato. Isso é uma fato. poluição. Essa é uma poluição sonora que aí a gente até, inclusive, coloca uma série de recomendações na pesquisa de como regular isso, de como estruturar isso melhor. Porém, a gente olhou duas coisas. O efeito da poluição sonora durante a semana, de outras pesquisas não nossas, mostrou que a poluição sonora é tão alta quanto. E pior, ela é uma poluição sonora que a gente chama de monótona, que ela fica constante, aqueles motores, aquele barulho que parece quase simulando barulho de mar, que fica... que é aquele som do motor, né, de motores passando, que é diferente de uma poluição sonora de banda ou de música, ritmia e tudo mais, que é outra coisa e tem até estudos mostrando quanto mais agradável é ou não. Porém, obviamente, tendo controle aí de decibéis, né? E aí eu acho que para mostrar que o problema não é a Paulista aberta em si, o nosso estudo também mostrou uma coisa muito importante. A maioria das pessoas que a gente entrevistou, mais de 76%, mais 75%, usaria outras avenidas mais próximas das regiões delas. As pessoas do Brasil, da cidade de São Paulo inteiro, inclusive a gente viu de outros países, quando vêm para São Paulo como turistas ou para negócios, usa o domingo como lazer na Paulista aberta, porém usaria outras vias. Então, a questão do problema que se diz hoje da Paulista aberta é que ela é sim saturada, multidões de gente, porém,
principalmente por uma falta de política pública para incentivar isso em outras regiões. Lembrando, tivemos aí, um ano depois da inauguração da Paulista Aberta, o programa Ruas Abertas, que foi um decreto para que se pudesse ter pelo menos uma rua aberta em todos os distritos da cidade, né? Então tivemos em algum momento nesse período 33, se não me engano, 33 ruas abertas e mais um programa para que as próprias pessoas, cidadãos, pudessem abrir as ruas ou da sua casa ou do seu bairro. Porém, isso está sendo totalmente deslegitimado, não tem acontecido com essa frequência. Então, a necessidade de abrir outras vias e ter estrutura de avenidas grandes, como a Faria Lima, como avenidas na Zona Norte, na Zona Sul, Leste, Oeste, todas as regiões, tem essa demanda e mais de 75% das pessoas disseram que usariam outras vias mais próximas das suas regiões. Essa é uma conclusão muito importante. Imaginar que quando essa gestão Dória, Covas começou, nós tínhamos, por decreto, 33 ruas abertas acontecendo todos os domingos nas periferias, nos bordos da cidade. E essa política pública simplesmente acabou. Aí eu pergunto, qual é a justificativa? Com tantos dados e provas de que é muito bom para todos. Paulista Aberta está saturada, ela poderia dissolver essa pressão caso essas ruas abertas estivessem acontecendo em 33 pontos nos bordos da cidade de São Paulo. Quem foi que fez a pesquisa? Então, essa pesquisa foi uma parceria do Bike Anjo, aí eu representando o Bike Anjo, o Corrida Amiga, o Instituto, o ITDP, que é o Instituto de Transporte e Desenvolvimento de Políticas, e também o LabMob da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi na UFRJ que principalmente coordenaram essa metodologia, a pesquisa toda, e a gente ficou como uma assessoria, um grupo aí gestor dessa pesquisa. Do LabMob nós temos o Vitor Andrade. Esse estudo é um primeiro passo no empoderamento de atores que lutam pela cidade mais democrática, que lutam pelo pedestre e pelo ciclista. Estrategicamente, ele tem esse olhar da economia e esse olhar da saúde, e traz dados robustos com uma metodologia refinada e acurada. Então, é um estudo que a gente pode levar para o poder público para apoiar essas políticas e convencer os políticos à promoção e expansão de políticas similares à Paulista Aberta. Bom, vamos concluir? JP, resume o nosso diálogo de hoje aí. Resumão do Enem da Paulista Aberta, vai. Bom, a Paulista Aberta, como qualquer rua aberta que a gente mostrou, comparando, né, as duas vias, ela pode trazer benefícios econômicos, né? Os comércios, principalmente lojas fechadas, foram as mais beneficiadas por esse programa. As pessoas começaram a praticar mais atividade física, praticar mais atividade de lazer, ocupar mais espaços públicos e passaram de usar menos carros e usar mais a pé e a bicicleta durante a semana também, não só de domingos. E aí, principalmente olhando que isso traz benefícios ambientais muito severos com relação a, seja a estrutura da cidade, seja para a poluição do ar, poluição sonora, porém, em outras formas de poluição sonora, como a gente falou. Acho que esse é o resumão aí que eu tenho para dar e mostrar que a Paulista Aberta é, então, uma política pública muito benéfica para a cidade, teve um impacto benéfico e que pode ser replicada. Esse estudo está muito mais completo, aí tanto no site do Bike Anjo quanto do LabMob, Corrida Amiga, só pesquisar. Pesquisa, avaliação de impacto da Paulista Aberta. Procure aqui na descrição desse vídeo, no nosso canal de YouTube, os links que o JP se referiu para essa pesquisa. Bom, para finalizar, eu proponho para você: faça pressão por políticas públicas de ruas abertas na sua vizinhança. Valeu? Então já sabe, né? Vambora pedalar!